Olá, pessoal. No vídeo de hoje eu trago uma economista de muito renome nacional, Silvia Matos, para a gente discutir sobre as perspectivas da economia brasileira durante esse período do Covid-19. Quer dizer, a gente vai discutir um pouco não só a crise desse momento, mas as perspectivas para o futuro da nossa economia. A Silvia, como já falei, é uma economista de muito renome nacional, mas para aqueles ainda que não conhecem seu currículo, eu gostaria de apresentá-la. Ela é doutora em economia pela Escola de Pós-Graduação em Economia da Fundação Getúlio Vargas. Ela foi economista do Departamento de Pesquisa do Banco BBM. Ela é professora do mestrado profissional da IPGE-FGV e coordenadora do Boletim Macro do IBRE, né, que é uma publicação muito importante que, de alguma forma, ela ajuda muito a dar os cenários macroeconômicos do país. E a Silvia, ela foi premiada em 2009 como a economista-chefe pela Ordem dos Economistas do Brasil. Então é muita honra ter, Silvia, você aqui para a gente discutir essas questões que hoje são de extrema importância, não só do ponto de vista da saúde, mas o impacto que isso está gerando na economia brasileira. Se você está em Ribeirão Preto, é isso, São Paulo? Isso, eu moro no Rio, né? Mas a minha preocupação com a cidade do Rio de Janeiro, bom, primeiro, obrigada, Flávia, pelo convite, sempre um prazer. Mas realmente, né, uma pandemia é algo que é muito forte, não só impacto econômico, não tem nada comparável, né? E isso tem impacto na nossa vida profissional, na vida pessoal. Então, assim, a angústia de estar no Rio de Janeiro me deixou realmente muito preocupada, né? Nesse momento, né, o poder local é tão importante, dado que a gente tem tido dificuldades, né, entre os poderes, né, executivo, né, e os poderes locais. A gente precisa ter um apoio muito grande. O estado do Rio de Janeiro, principalmente, é um estado com muita fragilidade, com muitos problemas, né? Então, essa crise veio num momento de muita dificuldade já, né, observada, com queda de preço de petróleo, então as receitas do estado. Então, isso acabou me preocupando um pouco e, assim, eu preciso de um tempo, né, de ter uma certa tranquilidade para poder trabalhar. Eu acho que, nesse momento, é muito difícil, né, a gente separar a vida pessoal e profissional, mas tentando fazer o melhor possível, né, nesse momento. Até porque também o nosso trabalho está mais difícil também, né, Flávio? Silvio, mas o que é que te preocupa mais no Rio de Janeiro? Qual você acha que vai ser assim a grande preocupação do governador e as autoridades, né, prefeito? Olha, a minha grande preocupação é conseguir, né, que a população tenha esse cuidado de saúde, né? A gente não sabe a extensão da gravidade da pandemia, mas olhando em outros países, se ele for tão grave como a gente está vendo, não vai ter, enfim, atendimento suficiente, né? E a crise, né, inicial, a pandemia foi em países, né, veio na Ásia, né, que a China consegue controlar, né, tem todo recursos e capacidade de controle de uma pandemia como essa, e depois em países desenvolvidos. Então, a gente ainda tem pouca experiência, está começando agora, a gente observar como que é a pandemia em países pobres, né, ou com renda limitada. Então, essa é a grande preocupação, né? A gente está vendo no Equador algo, enfim, dramático. Então, o risco realmente é de um colapso da saúde. E a gente viu uma demora, entendeu, em conseguir, né, se preparar, né, para poder realmente atender uma população muito grande. E é na população pobre, nas favelas, né, que é muito difícil, né? Você controlar a pandemia, né, e ao mesmo tempo dar apoio para a população, porque a gente sabe, né, no Rio de Janeiro, principalmente, é uma região que tem muita informalidade, né? Então, como que vai chegar a renda para essas pessoas? Então, o risco, né, além de riscos de saúde, é um risco de caos social mesmo, né? Então, a atuação do poder público tem que ser muito rápida, imediata, e do setor privado também, para tentar amenizar e evitar, né, um cenário pior. Né? A gente espera que não, mas o risco ele existe, tá, Flávio? Esse aqui é o ponto importante. Vamos agora para o cenário nacional. Você, como coordenadora do Boletim Macro do IBRE, você tem uma equipe que constantemente vocês estão debruçados sobre os números macro do país. E, sem dúvida nenhuma, a questão macro hoje ela se torna fundamental porque o problema da saúde vai se refletir no lado real da economia, com certeza. Mas, antes da gente entrar propriamente nas previsões que você tem, que a sua equipe tem, o Brasil chega
nessa situação, quer dizer, quando a pandemia chega no Brasil, o Brasil ainda está numa fragilidade fiscal e macroeconômica muito grande, né? Que talvez diferente de outros países, o reflexo na gente pode ser muito mais forte, né? Qual é o cenário macroeconômico até chegar a pandemia? Basicamente, ela chega já no final de janeiro e começo de fevereiro, que são os primeiros casos no Brasil. Eu acho que é importante a gente ir nesse ponto, porque para você entender o que é culpa da pandemia e o que é culpa, vamos dizer, o que é responsabilidade da própria nossa situação pré-pandemia. Sem dúvida, Flávia. A gente sempre gosta de achar um culpado fácil para as nossas mazelas, nossos problemas estruturais. Então, acho que é importante, né, tentar mapear melhor como que estava a economia brasileira, né? Então, essa saída da recessão foi muito estranha, muito diferente, atípica de outras recessões. Um crescimento muito baixo e muito, né? E esse crescimento baixo veio por quê? Porque ele foi muito heterogêneo entre setores e desigual também entre regiões, né? O Brasil não é o mesmo em todas as regiões, tanto o impacto agora de uma pandemia é muito diferente nos diferentes estados, né? A gente sabe disso. Então, é importante que foi uma volta, né, do crescimento muito no setor de serviços, que tem emprega muito, né, sem dúvida, mas com muita informalidade, então isso é importante. Então, a economia brasileira foi saindo da recessão, mas um aumento da informalidade muito grande, fragilidade de renda, tá? Isso é importante. Os nossos consumidores, das nossas sondagens, sempre falando que o futuro é melhor, mas sempre reclamando do curto prazo, da situação do mercado de trabalho e da ausência, enfim, de uma situação financeira muito frágil, tá? Então, isso é muito importante. Então, a pandemia vem num momento de fragilidade do consumidor, né? E também, né, essa recuperação, que eu acho que é muito importante, né, ela veio com uma fragilidade muito forte do investimento. Então, a gente já está falando de quedas expressivas do investimento. Né? E, sem dúvida, é claro que sempre a gente gosta, né, de encontrar culpados. Né? Temos questões conjunturais, tá? Eu acho que é importante ressaltar, mas as questões estruturais são as mais importantes. Mas só para mencionar questões conjunturais, eu acho que é importante. Nós tivemos, claro, né, uma piora do cenário internacional desde 2018 para os emergentes, e isso abateu o nosso principal parceiro de bens manufaturados, que é a Argentina. Tá? A gente estima que o ano passado ter retirado em torno de 0,5 ponto percentual de crescimento do Brasil ano passado, pelo fato de realmente a Argentina continuar em uma recessão severa, né? E tivemos Brumadinho, então, de alguma forma, o PIB do Brasil poderia crescer em torno de 1,5 a 2, que é muito baixo, tá? Esse é um ponto, né? Sem esses efeitos conjunturais. E aí, o que a gente sempre colocou, né, para 2020, antes da crise, é que crescer 3% não estava muito no nosso radar. A gente nunca teve números otimistas. O mercado sempre achava que a recuperação vinha mais rápida, né? E a gente sempre lembrando, né, que o Brasil resolveu algumas questões, né? E aí eu acho que o mais relevante é que a macroeconomia avançou muito, né? A gente teve alguns avanços, a gente conseguiu organizar minimamente, né, a discussão fiscal, ainda incipiente, mas avançamos. O juro real da economia caiu fortemente, porque a gente conseguiu dar uma sinalização fiscal. Controlamos a inflação, né? Então isso é uma coisa muito importante, né? A gente tem um choque de câmbio, a inflação não, né? Porque economista fraca, mas a gente poderia ter uma inflação descontrolada, a gente não tem nesse aspecto, e até a retomada do mercado de crédito. Mas aí, né, que volta a questões estruturais, né? Isso é A importante. macroeconomia, né, ela é uma condição necessária, mas não suficiente para o crescimento. Né? E aí eu acho que essa questão é muito importante. A gente acha que só porque a macroeconomia está, né, organizada, o crescimento vai disparar. E aí a gente volta nas questões estruturais, que eu acho que o IBRE tem contribuído muito nesse debate com o Observatório da Produtividade e essas análises de fundo, né? E tem uma coisa legal, né, que talvez para um público mais amplo, como a gente pode explicar o que é macroeconomia, né, num contexto aí talvez mais acessível ao grande público? Ter um tempinho aqui, o Samuel Pessoa usou essa comparação, eu achei muito interessante, né? Isso me ajuda até para explicar para pessoas que não entendem de economia. Então, a macroeconomia, né? Pensa que a gente está num jogo de futebol, a macroeconomia é como se fosse juiz de futebol. Se o juiz é bom, ninguém olha para ele, né? Algo que a gente não deveria estar falando, né? De questões macroeconômicas, que é esperado, né? Que você tenha a macroeconomia funcionando. Mas não é porque você tem um juiz bom que o jogo vai ser maravilhoso, aí depende da qualidade dos jogadores, né? E aí que é o ponto, né? A gente até melhorou o juiz, mas a gente esqueceu que os nossos jogadores, né, ou seja, os nossos problemas econômicos continuam, né? Um ambiente de negócio disfuncional, baixa educação.
enfim, uma baixa produtividade, né, no geral. Então, assim, este é um grande problema no Brasil, né? A gente resolveu algumas questões, mas tem questões de fundo que permeiam. Então, isso inviabiliza um crescimento mais elevado, né? E também tem um outro ponto que eu queria destacar, que eu acho que é muito importante na crise atual. Parece que a gente colheu poucos frutos, né? Dado que a gente avançou, né? Em alguns aspectos. E aí tem um indicador do IBRE que é muito interessante, um indicador de incerteza macroeconômica, e mostra que houve um recuo, sim, né, ao longo do tempo, mas ele continua em patamar muito elevado. Então, mesmo, né, com todos esses avanços, do ponto de vista de um investidor, uma incerteza econômica tão elevada, ele não vai tomar uma decisão. Qual vai ser a regra do jogo? Qual vai ser a política tributária? Qual vai ser o meu imposto que eu tenho que pagar? Né? Qual a segurança jurídica que eu posso ter, né, na decisão, né, do investimento? Porque as regras do jogo mudam, né? Então, eu acho, e também, né, além desses problemas mais estruturais, eu acho que a gente passou aí nos últimos, né, desse novo governo, um embate muito grande entre executivo e legislativo, uma dificuldade de foco de agenda. Então, a gente chega, né, no momento de uma organização, a gente precisa, né, todos os poderes estarem conversando alinhados, né, no mesmo, para resolver um problema como esse. E aí, esse momento mostra que também esse contexto que a gente vive, né, de muita vai e vem, bate-cabeça entre os poderes, né, leva também a um resultado que, mesmo a gente gastando muito com essa pandemia, provavelmente os efeitos não sejam bons como poderiam ser se a gente tivesse um pouco mais de organização. Silvia, deixa eu só reforçar um entendimento que você colocou já. A gente chega nessa crise, e vocês têm feito isso muito bem no IBRE, analisando a questão da produtividade. Então, nas últimas décadas, o país vem tendo uma produtividade muito baixa. Então, a gente já chega na crise com esses elementos dificultando uma taxa de crescimento mais expressiva. E mesmo assim, nós temos a crise de 2008, nós temos o problema de 2015 no Brasil, e são questões conjunturais em cima de questões estruturais, né? Isolando a questão estrutural, que é a produtividade, quais foram os principais elementos que vocês elencaram que, de forma estrutural, explica a baixa produtividade do Brasil nas últimas décadas, né? Poderia elencar, porque a gente já organiza, né, esses elementos estruturais e separa dos elementos conjunturais para a gente entrar exatamente no efeito da pandemia. É muito importante esse ponto, né? Nós lançamos há 2 anos atrás um livro que é chamado Anatomia da Produtividade, que a gente tenta olhar todos os aspectos, né, que levam, né, essa baixa produtividade histórica, né? A gente tem dados desde os anos 80 de produtividade, né? E a gente até teve um crescimento do PIB per capita acima da produtividade do trabalho, que a gente teve aí no bônus demográfico, né? Então agora, né, todo nosso crescimento potencial vai depender da produtividade. Então, essa é a palavra-chave. Ou seja, e tem vários aspectos. Traduzindo, Silvia, para quem não é economista, traduzindo o quê? Nós crescemos porque nós tínhamos muita mão de obra chegando no mercado de trabalho. Era isso? Isso, Países mais jovens, né, que tem essa população jovem podendo entrar no mercado de trabalho, faz com que esse crescimento, né, a gente tem muita gente podendo trabalhar, né, no total da população como um todo. Então, você dividindo o bolo, muita gente trabalhando para fazer esse bolo crescer, né, ele sendo dividido por uma parcela, né, não tão grande como é uma população mais envelhecida, né? Uma população mais envelhecida no país, por exemplo, como o Japão, né, que a gente já não tem uma população jovem crescendo, essa mão de obra é pouca e tem muitos idosos que não estão trabalhando, então a gente divide esse bolo com todo mundo, né? Então esse é um problema importante, que é natural, né, no processo de crescimento, você tem um crescimento mais forte no período que você tem essa mão de obra jovem para poder trabalhar, mas é natural, né, que um processo de mudanças demográficas, você tem uma redução, né, do crescimento. Só que o Brasil, esse é o problema, o Brasil é um país jovem e que não aproveitou seu período, né, de poder conseguir crescer ainda com uma população jovem, né? Então a gente diz, a gente envelheceu, né? Estamos envelhecendo e sem enriquecimento, né? Envelhecemos, mas ainda muito pobres, né? Então essa ideia, né, de baixo crescimento estrutural é muito difícil, porque a gente está falando de um país ainda, né, que perdeu muitas oportunidades, né? Então a gente tem que recuperar o que perdemos,
né, e sofrendo uma crise adicional. Então, esse processo estrutural é muito importante. E um dos aspectos mais importantes, né, para esse baixo crescimento é o ambiente de negócios. É claro que a gente tem questões de educação, isso é muito importante, educação no Brasil, né? A gente sabe, todos os estudos mostram, tem um estudo do Samuel Pessoa e do Fernando de Holanda Barbosa Filho, tem outros estudos que mostram também, quando a gente pensa por educação, se nós tivermos talvez a educação da Coreia, por exemplo, no passado a gente explica um terço da diferença, né, de crescimento de PIB per capita entre Coreia e Brasil, por exemplo. Então, tem vários estudos que mostram que educação é super importante, qualidade da educação é importante. Mas, além disso, né, a questão do ambiente de negócios, né, ser muito disfuncional, é regime tributário que favorece, né, um setor que não é produtivo, né, e penaliza o setor produtivo. Então, basicamente, o que a gente está falando são de regras, né, do ambiente de negócios que, no fundo, penalizam, né, as empresas que poderiam gerar, né, digamos, mais valor, mais PIB para a economia, né, com os mesmos recursos, e a gente acaba favorecendo empresas que não geram esse valor, né? Então, no Brasil, a gente tem um problema quando a gente compara com outros países, em todos os setores, tá? Muitas empresas com baixa produtividade, Silvia, tá? um E isso é uma argumento, questão importante, né? exatamente, um argumento que se usa também por conta, para explicar a baixa produtividade, é que a nossa composição setorial ficou diferente. Ou seja, nós aumentamos a participação do setor de serviços e reduzimos no setor da indústria. E aí alguns argumentam que a perda de produtividade é porque o setor industrial, como teoricamente seria mais produtivo do que o setor de serviço, na medida que ele perde participação no PIB, você perde participação da produtividade também, você diminui a produtividade sistêmica, né? Até que ponto esse argumento ele é válido? Então, esse é um argumento muito importante, né? A questão é que é natural, né, nesse processo de transformação estrutural que a gente chama na literatura, né? Você deixa de ser um país agrícola, vai à indústria, a indústria ela é mais produtiva, o país cresce mais rápido, daí você vai para os serviços, que é intensivo em mão de obra, e é muito mais difícil ter ganhos de produtividade no setor de serviço vis-à-vis da indústria, na média, né? O Porque a gente serviço olha hoje, os países, serviço hoje a gente olha representa 70%, né, Silvio, no Brasil? isso, hoje é 70% do PIB e nos países desenvolvidos é dessa ordem de magnitude. Então, o Brasil foi rapidamente para uma estrutura produtiva parecida, né, digamos assim, no mundo. A questão toda é que todos os setores no Brasil têm baixa produtividade, né? Então, a gente tem um estudo meu com o Fernando Veloso, que está nesse livro, né, Pedro Cavalcante, que a gente compara a produtividade setor a setor, abrindo todos os setores, dentro da indústria e dentro do setor de serviços. E o problema da produtividade no Brasil é sistêmico, ou seja, aquele setor industrial que a gente imagina, ele é um pouco mais produtivo que o setor de serviço, mas ele está a luz de distância, né, do americano, por exemplo, e de outros países, né? Então, a gente tem problemas sistêmicos importantes, né? Então, não basta apenas ter indústria, se a indústria também não tem produtividade. Então, esse é o primeiro ponto. Né? E se o sistema, né, digamos assim, tributário, e aí, né, o Bernardo Api sempre coloca, né, para a indústria é muito penalizada também no Brasil, né? Então, dentro da indústria, a gente tem empresas produtivas, mas são poucas, porque a grande maioria, né, acaba ficando num regime, né, tributário, pensando muito mais no reduzir o custo tributário do que o custo econômico, então toma decisões que, do ponto de vista da eficiência econômica, né, da produção ser eficiente, porque está pensando, né, em conseguir um benefício tributário. Então, esse sistema tributário nosso penaliza muito a indústria, onera o investimento, né, dificulta muito o investimento no Brasil. Então, a gente tem questões estruturais que têm que ser pensadas antes de pensar qual setor, né? São políticas que vão valer para todos os setores da economia, né? Então, a discussão da reforma tributária, né, do IVA, ele é extremamente importante para evitar esse tipo, né, de penalização, por exemplo, da indústria. Mas tem um ponto importante também, Flávio. Por exemplo, a gente olha a Austrália, né? A Austrália é um país cheio de recursos naturais e pouca indústria. E
muito crescimento super elevado. Então, a questão do crescimento é muito mais complexa, porque não basta só ter indústria, você também precisa ter serviços, né? Serviços cada vez mais que dependem mais, né, de tecnologia, educação. Então, também, né, essa discussão também é importante, né? Você não faz escolhas setoriais e rapidamente você gera crescimento, né? Então, esse é um ponto importante. A gente tem vários exemplos, tá, de países que tentaram, né, investir mais na indústria, né? Eu, exemplo do México, um país que fez abertura econômica, tem relações comerciais há muito tempo com os Estados Unidos, então tem indústrias extremamente produtivas, né? Trabalhando ali, exportando para os Estados Unidos, mas isso não foi para a economia como um todo. Então, o ambiente de negócio generalizado é o que é mais importante e determinante, né, para o crescimento de um país. Então, basicamente é isso. Então, não adianta nada a gente ter um setor muito competente, bom, se isso não é a regra do jogo para todo mundo, né? E o Brasil tem este problema, né? A gente tem muitos incentivos para empresas pouco produtivas, né? Então, aquele lado bom do capitalismo, da destruição criativa, né, acaba não sendo, né, sendo importante. E grupos de interesses, né, isso é muito importante. O Brasil, esses grupos de interesses, porque o Estado é muito frágil, vulnerável, eles conseguem, de alguma forma, esses benefícios, se beneficiam desse ambiente de negócios disfuncional e também contribuiu muito para essa crise fiscal sem precedentes. Então, esse é um grande problema do Brasil. A gente vem, né, numa crise como essa, né, uma crise fiscal ainda latente em vários estados, né, e com, né, um ambiente de negócios muito ruim, Silvia, né? Então, esse então é um assim, ponto que a gente sempre... para gente, então o Brasil já vem há décadas com baixa produtividade e essa produtividade cada vez mais mostrando sinais que ela vai ficando cada vez mais difícil você recuperar os níveis satisfatórios. E aí a gente passa pela crise de 2008, 2009, depois passa pela crise de 2013, e o governo, à época, faz um esforço fiscal muito grande, principalmente elegendo empresas que pudessem, no agregado, aumentar a produtividade por estímulos fiscais. Então, isso contribuiu, além de não resgatar a produtividade, contribui para a deteriorização da situação fiscal do país, isso em 2014, 2015. É quando a gente já entra em 2015 muito fragilizado fiscalmente e, por outro lado, continua com baixa produtividade, ou seja, nosso crescimento continua muito tímido. E aí se elegem várias reformas necessárias a serem feitas. A reforma da Previdência no ano passado foi feita, mas outras estavam na agenda, como a reforma tributária. Então, a gente chega a essa crise pela pandemia, a gente chega com 5 anos praticamente de ali batendo cabeça, tentando resolver problemas estruturais e nos encontramos nessa situação. É isso mesmo? E tem uma questão, né, fiscal importante, porque a política, né, a gente também fala isso muito lá no IBRE, a gente usou, claro que vem uma crise, como lá em 2008, é normal você usar um instrumento fiscal, né? Você vai no monetário, o monetário não é suficiente, você vai no fiscal, mas depois você retrai, né? Esse é o ponto. A política fiscal, né, a gente fala, tem que ser a última a ser atacada, né, usada. É porque quando a gente precisar dela, é porque a situação é dramática. E esse é o exemplo clássico que a gente está vivendo, como uma pandemia, né? Que a gente usa exemplo de economia de guerra. Não tem política monetária que resolva este problema, a gente precisa do Estado. Né? E o exemplo maior é a Alemanha, né? Um país que é extremamente, né, conservador na política fiscal, fica lá, né, com superávit, com capacidade, e nunca usa, né? Sempre espera, né? E agora, num contexto como esse, pode usar instrumento fiscal. Então, é muito triste, porque a gente está vivendo um momento que a gente precisa do Estado, né? E o Estado, ele sofreu, né, não tem muita capacidade, né? Então, esse é um ponto importante. E, novamente, né, Flávio, não é só isso, é porque também tem muita dificuldade de ser eficaz no seu gasto público, né? Claro que a gente está falando agora uma questão específica, mas olhando historicamente, o governo fez, né, enfim, expandiu, né, o crédito público, o resultado dos estudos mostram, né, que, infelizmente, o crédito que foi não gerou o resultado que a gente queria em termos de produtividade, investimento. E, além disso, o próprio gasto público, né, ele também não é eficaz, porque a gente tem um problema de governança, de maus projetos. Então, o Brasil tem esse problema, né, que levou, né, a gente fala, né, todo o investimento público, o investimento
subsidiado pelo setor público, que levou a um problema fiscal, o investimento até aumentou, né? Esse é o ponto. A gente olha as taxas de investimento nesse período, elas subiram, mas a produtividade do capital, ou seja, o retorno desse dinheiro que foi investido, ele foi negativo. Então, o Brasil, né, é algo muito atípico, né, Flávio? Porque, em geral, né, a gente investe e o retorno é negativo. Isso é muito raro. São países, né, a gente fala em países soviéticos, isso é comum. Então, essa questão do ambiente, né, e do mau uso do recurso público fez com que o nosso problema estrutural, né, se tornasse mais sério ainda, porque você gerou muitos benefícios, né, aumentamos os gastos tributários, os subsídios, e é muito difícil retirar esses subsídios, porque a economia começa a ficar, digamos assim, viciada no setor público, né? Ela quer o subsídio. Então, é muito difícil, né, a gente fazer com que a economia cresça, entendeu? Num ambiente que as próprias empresas estão totalmente direcionadas para tentar algum subsídio, algum benefício, né? Então, esse é um momento complicado mesmo, né? A política fiscal é como se fosse um antibiótico, né? Você tem que usar na hora certa e o remédio certo. Se você usar o antibiótico para outra coisa, não vai funcionar. Então, ela é tão importante que você tem que guardar a política fiscal para o momento certo. Então, quando você usa o antibiótico todo o tempo, chega um ponto que ele deixa de estar efeito. Então, no momento desse, que você precisa de uma política fiscal muito ativa, você não tem mais, né, o organismo não responde mais porque você exagerou na dose de antibiótico. Perfeito, Flávio. Só para complementar isso, né, quando a gente compara, né, o Brasil usou a política fiscal quando o juro real da economia era altíssimo. Então, assim, é uma insanidade. A gente tem que usar a política monetária primeiro, né? A política fiscal é quando você não tem mais instrumento monetário, não tem instrumento cambial, né? É o caso da Europa, né? Não tinha mais, enfim, juros chegou a zero. Não tem como desvalorizar uma moeda única. Imagina uma Grécia da vida, né? Então, aí você tenta atacar o fiscal. Então, realmente, o fiscal é o último. Você deu um exemplo perfeito. Ele é um antibiótico. Mas a gente adora tomar antes do tempo. E depois reclama, né? Que errado, na hora né? que precisa não tem, né? Então, esse é o problema do Brasil, né? A gente não tem um instrumento no momento que ele agora é necessário, né? É um momento desse que a gente precisa do setor público. Então, é claro, a gente vai usar o instrumento, sem dúvida, né? A gente depois pode discutir. Mas o problema todo que a gente poderia estar muito melhor se a gente tivesse aí poupado para os momentos, né, de fato necessários, né, para os tempos ruins, né? A gente gasta no tempo que não precisava, né? Exatamente. Então, esse então é um assim, ponto. A gente chega a essa situação e o orçamento previa para 2020 um déficit fiscal de 120 bilhões, 124 bilhões. E eu me lembro que no final do ano passado, há aí projeções que o PIB brasileiro ia crescer 2,3%, era uma média aí, Sim. por volta desse período. Então a gente chega na crise com déficit e com a projeção talvez um pouco mais otimista, mas por volta aí de 2%, alguma coisa assim. Então, como é que a gente chega nessa situação e há necessidade de rever todas essas expectativas? Como é que o IBRE está se posicionando nessa nova perspectiva diante de todo o cenário macroeconômico muito complexo e, como você acabou de falar, da necessidade de usar instrumentos fiscais? Então, a gente tem uma complexidade, né, assim, muito grande agora e eu queria te ouvir para a gente entender aqui essa passagem. Tá? Perfeito. Não, isso é um ponto muito importante, porque, e novamente, né, essa crise é muito diferente, por exemplo, de uma crise lá de 2008, né? Que a política monetária é muito mais eficaz, né? Então, uma primeira coisa que nós temos que ver para fazer as nossas projeções, olhar o que está acontecendo em outros países que a epidemia já correu já um tempo maior. Olhando China, olhando Europa, você observa que realmente o setor de serviços, que é o setor que mais emprega, é o setor extremamente afetado, né? Como nunca aconteceu, né? Então, as nossas projeções, nós incorporamos, né, nos nossos estudos, essa questão importante, né, pontual no setor que, historicamente, praticamente a gente não observa na série histórica recuo da mão de obra no setor de serviços, mesmo em períodos de recessão. Por quê? Porque, novamente, essa última recessão é muito importante, porque você teve uma queda do emprego formal muito rápida, né? Sem dúvida, todo mundo perdeu com essa recessão, mas foi possível o quê? Você ofertar trabalho, né? E oferta de trabalho, né, na famosa uberização,
é o emprego voltado ao setor de serviços, né? Que cresceu muito. Então, você tinha possibilidade de até conseguir um emprego. É claro que a renda não cresceu, mas você tinha até a possibilidade de conseguir algum, que a gente pode dizer, né, um emprego precário, mas alguma renda. E agora, esse é o problema. O setor de serviços, que nunca desempregou nessa ordem de magnitude que a gente está esperando, as nossas simulações, Flávia, de um PIB, né, um cenário base, que pode ser pior, tá, Flávia? Primeiro, vamos pensar no cenário base e depois a gente pode. Até aqui, né, eu gostaria também de ressaltar, a gente fala cenário base, cenário alternativo, mas na verdade a probabilidade desses cenários, elas são maiores. Não é que eu tenho um cenário base com uma probabilidade elevada e os outros cenários probabilidade baixíssima. Na verdade, a gente tem um cenário que a gente acha que tem uma possibilidade um pouquinho maior, mas o peso em relação aos outros cenários também são elevados. Então, a ideia é que a gente tem um leque aqui de projeções, e em geral são mais negativas, né, que as próprias projeções do governo. Então, a nossa projeção hoje, né, oficial, é em torno de queda de 3,5% do PIB. Queda de 3,5%. Parece até pouco, tá? Eu queria, mas esse é um ponto importante. Eu queria separar um pouco a natureza desse choque no PIB. Tá? Essa queda até parece 2015 2016, mas é completamente diferente na questão setorial e no emprego. Isso é o mais importante. No emprego, nós estamos prevendo que o impacto no setor, né, de horas totais trabalhadas, população ocupada, que é algo muito próximo nesses nossos estudos, é a queda de quase 7% da população ocupada. Isso nunca ocorreu nem nos anos 80, Flávia. A gente olha desde os anos 80, a gente tem séries históricas de mercado de trabalho. Nunca houve um recuo dessa ordem de magnitude, máximo 2%, numa recessões severas que nós tivemos. Então, a perda é uma destruição de emprego. Isso a gente observa nos dados lá de fora, né? Um aumento muito forte da taxa de desemprego, até na China, que os dados são completamente flat, a taxa de desemprego, ela subiu bastante nesse último dado que foi divulgado. Na Europa, em diversos países, no próprio Estados Unidos, tem um mercado de trabalho extremamente flexível, né? Nós vimos o pedido de seguro-desemprego disparando. Então, é nada comparável com a crise de 2008, porque é no setor que a gente fala não tradable, né? O setor que emprega, né? Que na crise de 2008 não foi, e mesmo nessa crise, última recessão, foi um impacto relativamente pequeno comparado ao que a gente está vendo agora. Então, esse é o primeiro ponto. E não tem como, né? E essa é uma outra questão, né? Não tem como você ligar a economia rapidamente depois, né? Em todos os segmentos. Porque quando a gente olha, por exemplo, na China, que é o exemplo, talvez, que a gente acompanha melhor, você vê até uma recuperação da indústria. Mas o setor de serviços não. O setor de serviços volta, mas volta ainda muito aquém do que foi no período anterior. Então, o que vai acontecer? Eu acho que esse é um ponto importante, né? E aí tudo para discutir as questões, né, do governo para tentar atenuar esse choque. Você pode até resolver emergencialmente por um período, mas provavelmente você vai precisar de mais recursos ao longo do tempo, porque o mercado de trabalho, né? Qualquer estudo que a gente faz, o mercado de trabalho vai sofrer muito e vai sofrer por um longo prazo. Não é uma coisa imediata, né? Que o emprego vai voltar rapidamente. É diferente num país desenvolvido que você tem muita formalização. Você faz uma política de seguro anti-desemprego e depois você volta de novo. O problema todo é que a gente tem um número enorme de informais que vão receber uma ajuda de curto prazo, mas e depois? Como que a economia vai estar? Então, provavelmente, os nossos estudos mostram que até no curto prazo, tá, a gente até pode pensar que o governo que ele está propondo ajuda, né, bem o segundo tri, se a natureza do choque, né, se a profundidade do choque for da ordem que a gente estima de 6% na margem, ou seja, se o PIB recuar 6% na margem em relação ao primeiro tri, com choque forte no setor de serviços, mas não ainda o pior choque, isso é importante, né, o que o governo está tentando, né, de políticas para manutenção de renda e antecipação, né, isso é importante, o governo está antecipando em torno de 60 bi do que seria lá no fim do ano, né, 13º dos pensionistas, isso vai fazer falta lá no fim do ano, isso é importante, né, antecipa, né, então assim, a gente espera, né, uma queda forte, né, da massa de salários, né, do trabalho no segundo tri, algo de em torno de 25% em relação ao segundo tri do ano passado. Mas, né, dado que a gente tem muitas políticas sociais, Bolsa Família, né, e essa antecipação, mais todos os benefícios, Corona Voucher e política, né, seguro-desemprego, o segundo tri, se a natureza, né, se a profundidade do choque for essa estimada, por isso que a gente gostaria também de dar um alerta, que a gente não sabe ainda quanto tempo vai durar, dá uma segurada. A questão toda é que no terceiro e quarto tri, o desemprego vai continuar muito alto,
e provavelmente a gente vai ter quedas de rendas expressivas. Então, assim, não é possível, né, a gente pensar talvez só com esse Silvia, total de benefícios, né? tá. Eu gostaria de fazer uma pausa para a gente encerrar o primeiro bloco e logo em seguida a gente volta para o segundo bloco. Mas antes de a gente encerrar, eu queria deixar uma pergunta no ar. Inclusive, você já fez uma referência. Né? De alguma forma, o cenário futuro ele é muito incerto. Né? A gente não sabe exatamente o que vai acontecer porque a gente não sabe, por exemplo, o tempo de quarentena que a população brasileira vai ser exigida. E isso tem um efeito fiscal importante. O que eu queria é, ouvir de ti, como coordenadora do Boletim Macro do IBE, é um exercício de futurologia. Quer dizer, o que é que você imagina que vai acontecer, né? Imaginando talvez 6 meses de confinamento, ou essa própria retomada, ela vai se dar em que direção? Porque as pessoas, nesse momento, Silvia, estão muito, vamos dizer assim, é muito difícil, não só para os indivíduos, mas para as empresas e todos os agentes econômicos, ter uma luz do que é que pode acontecer com a nossa economia, porque isso tem um reflexo direto, né, na vida da gente. Então, eu queria deixar essa reflexão. Eu vou encerrar aqui o primeiro bloco, a gente volta já já para o segundo bloco.